está vivendo uma época que a tecnologia está sendo utilizada por um monte de engenheiro de comportamento ali, ou neurocientistas e afins, para poder roubar sua atenção e que você fique lá o mais tempo possível, sabe? É assim que se ganha dinheiro nesse mundo. Tudo bem para alguns casos, mas a gente tem que ter consciência da história. Então, assim, resumindo o que vocês estavam falando aqui, que a gente trouxe, né? Aqui o Ricardo falou, pausa. Então ele faz isso com os atletas, ou seja, o tempo de treino é o tempo de jogo, terminou aquele treino, aquele espaço de atenção que a pessoa está focada, ele tem que dar pausa. Né? Ele faz isso com os atletas, vocês fazem isso, né, Uhum. com atletas físicos também, né, de esportes tradicionais. Né? Quanto tempo é um round de boxe? 3 minutos. No geral, o treino são divididos em 3 minutos. 3 minutos de treinamento intensivo, um descanso, assim vai. Por quê? Você precisa da pessoa otimizada, vamos dizer Uhum. assim, para aquele tempo que é o tempo do esporte. No nosso dia a dia, a gente não sabe disso, né? Quem trabalha, vamos dizer, quem não é esportista, ou está aí com médico, fisioterapeuta, preparador físico em cima, a gente que trabalha no mundo normal, vamos dizer assim, cara, não tem ninguém para avisar a gente dessas coisas, né? Então, o que a gente tem que fazer para diminuir essa pressão? Então, o que a gente falou, tá, de forma resumida, que é legal, é pausa durante o dia. Pausa e sai andando. Isso é legal, dá 5 minutos e volta. Tem método Pomodoro, que a gente acaba usando bastante de uma forma alternativa, o Ricardo, quando vai dar alguns treinamentos de Uhum. performance nas empresas, né? Nós três aqui, na verdade. E aí, o que acontece, além disso, que a gente falou também, trouxemos a questão da entender o funcionamento do cérebro, tem tarefa que a gente vai querer procrastinar, querer se defender, vai ter mais facilidade de se distrair, que é o que a gente está falando aqui, né? Então, assim, ao aprender como é que ele funciona direito, você consegue direcionar a tarefa e então você sobra mais tempo. Para quê? Para não falar mais que você está na correria. Por que isso é importante? Porque se você ficar falando para você, sua mente acredita. E ela vai se comportar de acordo com aquilo. Você vai estar improdutivo. E o único jeito de você se sentir produtivo é falar: estou na correria, igual todas as outras pessoas à volta, para pertencer àquele grupo. Então, isso que a gente trouxe aqui são coisas muito importantes. E aí, doutores, fiquem à vontade para dar a parte aqui. É uma reflexão. Para quem tem o hábito de falar, puxa, estou sobrecarregado, estou na correria, pensa quais são as janelas abertas na sua mente de correria e quantas delas estão inacabadas. Então é aquilo que o Charles falou, você não consegue terminar algo ou começar algo bem feito se você não termina, não fecha algumas abas. Então encerra, nem que seja algo que você fala, ó, fechei aqui, não vou mexer agora, vou mexer semana que vem, amanhã, sei lá. Então tendam a esse tipo de exercício. Poxa, eu tô na correria por quê? Porque eu não terminei nada que eu comecei. Parece que quanto mais eu absorvi coisas para fazer, menos eu fiz. E é o que acontece, é normal, algumas pessoas têm essa característica. Só que hoje em dia, cada vez mais pessoas agem assim, e às vezes pessoas que não têm essa característica, que não têm esse hábito de ter essa produtividade, né, desfocada, vamos dizer assim, né, Ricardo? Uhum. É, não, mas assim, pensando também, só trazendo um outro exemplo, né, só para deixar claro, né, que a gente consegue, mesmo quando a gente está em algumas pausas ou fazendo outras coisas, a gente continua produzindo algumas coisas, né. Então, quando a gente está, entre aspas, procrastinando, tem coisas que a gente tá criando também. Então, por exemplo, vou sair para dar uma corrida. Mesmo que você tenha aberto uma tarefa antes, você tenha começado uma tarefa que é importante, se ele tá com isso na cabeça, ele vai correr ou vai treinar, por exemplo, o cérebro está trabalhando ali no plano de fundo e está trazendo muitas vezes a solução. Então, muitas vezes, se a gente efetivamente fala, tá bom, isso aqui eu vou ter momento de para fazer isso, eu vou relaxar agora, eu vou treinar, por exemplo, vou fazer exercício, você está solucionando um problema muitas vezes. Quando você volta, você fala, nossa, parece que eu pensei na solução, a solução estava aqui o tempo inteiro. Ou se não, tem alguns trabalhos mostrando de procrastinação, falando de pessoas que, te deu uma tarefa, na hora seguinte já entregou. Ah, não, mas você tem um prazo de 2 semanas para entregar, né, e falando da qualidade dos trabalhos, porque muitas vezes quem às vezes demora um pouquinho mais para concluir aquela tarefa e entregar, você ficou 1 semana, 2 semanas, tendo insights, né, e pegando informações e trazendo para aquilo para juntar na sua informação final que vai ser a sua entrega. Então não estou falando pra pelo amor de Deus, não estou falando para ficar adiando tudo, pra Mas é pra calma, não, doutor. Na verdade é o seguinte, o senhor já está adiantando o próximo episódio, que a gente vai uhum, trazer procrastinação, mas é isso mesmo. Aí eu quero entrar um pouco mais nessas hum, pesquisas aí, que eu sei que você tem bastante, para falar para as pessoas que duas coisas, né? Procrastinação não é ruim, se você souber fazer, e o que acontece no uhum, cérebro
Uma vez que você sabe o que acontece, é mais fácil de utilizá-lo melhor. Mas vou Exato. zip my mind, my mouth, né? É. Zip it. É isso. Procrastinação com controle, né? Você tem que ter, primeiro você tem que ter controle e você tem que ser uma pessoa que é adaptada a esse tipo de comportamento. Não adianta a gente achar que tudo é procrastinável, né? Uhum. Então é por aí, é isso que a gente vai falar depois. Exames Mas médicos não são procrastináveis, né? Quando os senhores pedem, tem que fazer, né? o ideal que não. Na verdade, não o exame, né? A consulta. O exame é algo que a gente pede quando a gente já espera um resultado. Nós temos essa questão de sermos muito produtivos e queremos fazer muito, mas nas pequenas coisas a gente esquece que a gente está bombardeando a mente. A gente sempre fala, né, quando a gente está com os grupos, nas palestras, tudo, que aprendam a lidar com o boredom, com o ócio. Né? Tédio. Lembrem, curtir o tédio é importante. Só que daí a hora que você está sentado, relaxando, comendo, você põe uma música, você liga o jornal, tudo bem fazer isso. Eu acho que pode ser muito produtivo e pode até economizar tempo, fazer algo assim, mas pô, a gente precisa de uma pausa. E à noite o cara não dorme direito porque a cabeça está fritando e na hora que ele devia estar tentando produzir algo, a mente estava fritando com outra tarefa. Gente, relaxa um pouquinho. Né? Não fazer nada é muito mais difícil do que fazer algo o tempo todo. E é esse exercício que a gente tem que fazer, de aprender a ter momentos de pausa, a ter momentos de relaxamento, não só tendo lazer ativo, mas também tendo lazer passivo. Relaxa, pensa na vida, lembra de um lugar, viaja em algo que não tem nada a ver com o seu trabalho. Isso é importante.